Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir à sugestão do Cleilson Melônio. Que mandou um valeu pra gente. Valeu! Muito obrigada. Muito obrigada. Pedindo pra gente reagir ao vídeo do canal Nerd, a história do Madara. Madara Uchiha, a história completa. Então a gente vai reagir a ele. Vamos lá? Hoje eu tenho algo especial para os fãs de Naruto. A gente vai falar sobre um dos personagens mais importantes de todo o universo Naruto. E possivelmente o mais importante, né? Por conta das ações, dos feitos que esse personagem fez e reflete até hoje em Boruto. Sim, galera, a gente vai falar sobre o fantasma dos Uchiha, Madara. Se prepara para ouvir essa história completa. Os olhinhos. Ei, Nerds, Peter aqui. Eu espero que vocês, nerds do Nerd, sejam prontos para esse vídeo. A gente vai saber tudo sobre o Madara, uma das figuras mais conhecidas e relevantes do universo Naruto. Só não é tão relevante quanto o like que você dá nesse vídeo agora, caprichando pra caramba nesse like. Só não é tão relevante quanto a sua inscrição, que fortalece esse canal, que leva esse canal lá no topo, que ajudou esse canal a chegar aos 10 milhões de inscritos. Você que é inscrito aqui ajuda muita gente a sempre procurar buscar mais conhecimento para levar para você. Obrigado de coração pela sua inscrição. Vamos lá! Madara Uchiha. Esse nome carrega um legado gigantesco, né? E não é só o sobrenome Uchiha, mas o próprio nome Madara tem influência. E essa história começa com uma criança comum. Que é o sobrenome, né? Claro, né? O clã era... Dois pontos chaves. A época em que ele nasceu e o legado que ele iria herdar do pai. Madara nasceu durante o período mais violento do universo Naruto, conhecido como período de guerras de estado. Essa era antecede o início do Naruto clássico e além. Durante esse período não existiam vilas ocultas, não existiam Kages, não existiam academias ninja, o exame Chunin. E lembrando, o exame Chunin não é só um teste para subir na hierarquia, mas a função do exame é justamente comparar o poder dos futuros ninjas de elite das vilas e averiguar qual é a mais poderosa. Lembra que durante o exame Chunin a vida dos participantes está em constante risco? Então, o exame é um substituto da guerra. E pode apostar que várias das guerras que o exame Chunin queria evitar foram por conta desse momento da história. Para você ter noção, a mortalidade humana era absolutamente alta. Quase não existiam idosos, né? Os adultos não chegavam a completar os 30 anos por conta das constantes guerras. O tempo todo tinha guerra. E as crianças morriam aos montes lá por terem que se envolver nas guerras pela falta de mão de obra bélica, né? Só existia guerras, morte e tristeza. E o Madara nasceu no coração dessa batalha. E eu até poderia dizer isso literalmente. Madara não é só um membro do clã Uchiha, mas ele é o filho primogênito. Eu ia falar isso, os olhinhos do Sasuke. Primeiro de 5 filhos, né? O atual líder do clã. Ou seja, o destino do Madara já estava escrito. Ele vai ser o próximo líder do clã Uchiha e guiar a próxima geração de guerreiros. Mas as coisas prometiam piorar a cada dia. E com o passar dos anos, o clã que rivaliza o poder dos Uchiha ficou ainda mais próximo. Durante o período de guerra, essas divisões de terras eram extremamente pequenas se comparar com o que a gente conhece no universo Naruto atual. Não existiam grandes países, né? Porque era impossível manter uma imensidão de terra segura de ataques. Enquanto um desses países contratou os Uchihas para proteção e para dominar outros territórios, o país vizinho chamou esses rivais dos Uchiha, o clã Senju. A guerra ficou ainda mais violenta e com os anos é claro que o Madara e os irmãos dele entraram no conflito, né? E o preço foi caro. Os 3 irmãos do meio do Madara acabaram se tornando casualidades da guerra, sendo nada além de crianças. Isso fez com que o Madara e o irmão mais novo do Madara, o Izuna, ficassem mais fortes e os dois começaram a treinar juntos para superar os limites. Com isso, os dois começaram a se tornar prodígios na arte lá do combate, ao ponto até de vencer e matar membros do clã Senju adultos. Só que o Madara não estava satisfeito com a matança. E eu quero dizer isso de forma literal. Não era isso que o Madara queria. Ele sonhava em criar um mundo ideal pro Izuna, né? Onde não existiria guerras lá e conflitos, onde os irmãos dele sobreviveriam. E é aqui onde entra um certo alguém. Eu sempre quis fazer isso. Numa das poucas folgas da guerra, Madara encontra um garoto chamado Hashirama no rio, próximo da fronteira lá dos países. Hashirama? Com o simples ato de jogarem pedras, Conheço. né, ficou claro que os dois eram ninjas. Mas mesmo assim, os dois guardaram segredo sobre
os seus respectivos clãs. Então assim, ao invés de serem dois ninjas se encontrando, eles eram só duas crianças. E esses encontros viraram uma amizade extremamente forte. Madara era um ninja excelente, mas o Hashirama não ficava nem um pouco para trás. E dessa amizade nasceu um amor. Que parecia que tava contando uma história de romance. De dois clãs diferentes. Aí eles se encontram entendi. Aí escondidos. pronto, entendi. Tá. Que viagem. E além, né, o Hashirama era superior ao Madara nas artes ninja. E por isso os dois passaram a serem rivais, mas de uma forma amigável. Os dois treinavam e compartilhavam sonhos juntos, né? E não é como se os dois não aprendessem a fraqueza um do outro. Logo, o Hashirama notou que o Madara tem um certo problema em ser surpreendido pela retaguarda. E o Madara percebeu que o Hashirama é fácil de ser desmoralizado. Os dois realmente eram melhores amigos ao ponto de falarem sobre a morte dos irmãos, né? Um entendia o outro perfeitamente. E o sonho deles virou um só. 集落は子供が殺し合わなくていいようにする。子供を激しい戦地へ送ったりしなくていい集落だ。悪くはねえな。だったら決まりぞ。 Mas como todos vocês sabem, as coisas não são fáceis. E claro, os respectivos clãs lá descobriram esses encontros e logo ficou claro. Hashirama era o clã Senju. E mais, Hashirama era o primogênito do clã Senju. Então o Hashirama seria o próximo líder do clã. Os dois estavam destinados a se matar pela lei dos clãs. Oh, meu E Deus. uma armadilha foi feita para o Hashirama por ordem do Tajima Uchiha. Os dois se encontraram uma última vez no mesmo lugar onde a amizade dos dois surgiu. E com a brincadeira lá de jogar pedras no rio, os dois alertaram sobre uma emboscada. E aí foi a hora do ataque. Butsuja e Tobirama Senju saltaram para encarar o Uchiha, mas logo veio o Tajima e o Izuna Uchiha. Enquanto os dois pais atacaram os filhos dos rivais, Madara e Hashirama salvaram Izuna e Tobirama com as pedras. つまりどちらが先手を取るかで勝負が決まること。 Foi um momento sensacional e que mostrou pra gente que não existe coisa mais importante pros dois do que os irmãos. O Izuna é tudo pro Madara e com certeza o Madara prezava mais a vida do Izuna do que a amizade do Hashirama. Só que isso não significava que foi fácil. A conclusão desse encontro resultou no fim dessa amizade muito forte, com o Madara recusando uma luta contra o Senju naquela hora porque não via chance de vitória contra o Hashirama. E se afastando, dizendo que na próxima vez que eles se virem, vai ser no campo de batalha e como inimigos. 戦場で会うことになるだろうぜ。千住柱間、 Ele ficou em choque. 内葉マダラだ。 Esse momento marcou a vida dos dois. Nossa, ele falou tudo, menos Madara. E ficou visível nos olhos do Madara o quão doloroso foi dizer aquelas palavras e cumprir com elas. Vocês têm noção do grande poder do clã Uchiha, que é o Sharingan. A gente tem uma confirmação de que para um Uchiha evoluir os olhos para o Sharingan, ele precisa passar por uma emoção extremamente forte. E na maioria dos Uchihas, essa sensação costuma ser de dor Por isso que o irmão imensa. Sasuke Pro matou Sasuke foi todo ver o mundo. clã todo sendo morto pelo irmão. Pro Itachi foi ao presenciar Entendeu? o amigo O sendo Itachi. morto. Pro Obito, a Ah, razão tá. foi querer salvar os amigos da morte certa. Bom, pro Madara, a dor de quebrar os laços Eu com pensava- o eu Hashirama pensava errado minha vida deram inteira. pra ele o Sharingan de presente. Mas eu posso garantir que ele trocaria o Sharingan pela amizade do Hashirama caso ouvisse o que ele queria no lugar do dever. Anos se passaram desde então e o Madara passou a viver no campo de batalha junto do Izuna, ficando cada vez mais forte, mais temido, especialmente por carregar o Sharingan e demonstrar mais habilidade do que qualquer Uchiha que já viveu. Ele excedeu as expectativas e criou um novo patamar, assim, de nível Uchiha, o nível Madara. Só que ele queria ir além. E ir além é muito perigoso. Madara, junto Tabelião. com Izuna, descobriram lá sobre o maior segredo do clã Uchiha, que é o Mangekyo Sharingan. Claro que essa informação iria chegar no Madara em algum momento, já que o pai dele, né, queria que o clã tivesse em boas mãos e queria ver o poder do sucessor antes de passar a tocha. Com a informação, Madara e Izuna mataram 2 membros do clã Uchiha que eram próximos, e sim, próximos ao ponto de ativar o trauma necessário para despertar o Mangekyo Sharingan, o Sharingan mais poderoso que concede habilidade, novas habilidades, como Susanoo, que é lembrado até hoje por conta do Madara como a poderosa do mundo. Com esse poder, o Madara e o Izuna dominaram os campos de batalha
E assim, eventualmente, né, o posto de líder dos Uchiha alcançou o colo do Madara. Como líder, Madara continuou com a mesma direção que o pai tomou, mas com o tempo uma hesitação começou a aparecer. Isso só crescia e aparecia mais durante a luta. Porra, mas ele tava então, tipo, é um comprometimento real, porque matar uma pessoa próxima, assim. Sim. Bizarro, Não consigo né? nem imaginar, sabe? Porque uma coisa é você Bizarro. separar e aí No caso, ele e falou, saber que. ele falou do Itachi foi ver o melhor amigo morrer. O do Sasuke foi ver o clã Sim. inteiro dele morrer, Não, que o Itachi sim. matou. Matou, tipo. Porque uma coisa é você virar as costas pro amigo, sabendo que um dia vai chegar o dia que você vai enfrentá-lo. Beleza, isso daí é uma cagada também, horrível. Mas ele matou. Ele matou. Já matou, no caso, não chegou. O amigo Uma ainda pessoa, tá vivo mas lá. é do clã dele. Ele Exato, matou gente que é do clã próximo, dele. É. sabe? Sim. Bizarro. Tem que estar, tipo, muito Muito assim, sabe? Pra Brincar. realmente. É. Nossa. Contra o Senju. Claro, essa hesitação tem nome. Parece um violoncelo. Hashirama, mesmo com todo esse poder, Hashirama não só continuava evoluindo, como Tá diferente. conseguia superar o Madara. A habilidade exclusiva do Hashirama, né, a Kekkei Genkai da liberação da madeira, é uma arma virtualmente insuperável. Em todas as batalhas entre Madara e Hashirama, o Senju saía com a vantagem, mas se negando a usar as oportunidades que ele tinha lá para finalizar o Madara. E é óbvio o motivo. Hashirama ainda considera o Madara como um amigo e como alguém que carrega o mesmo sonho de criar um mundo seguro para o irmão e as crianças do futuro. Esse desejo seguiu, né, mesmo com o Madara lá focado em seguir o destino e acabar com o Senju. Mas é aqui onde a história chega num momento realmente triste. Um dia normal de uma guerra sem fim. Madara e Hashirama estavam se enfrentando como sempre. E num outro canto, Izuna e Tobirama seguiam com o combate, né? Os dois contra-atacando os golpes do outro. Mas na primeira oportunidade que surgiu, Tobirama usou a nova técnica do deus voador do trovão, o Hirashin, e atingiu fatalmente o Izuna. O Madara recua da luta contra o Hashirama para ajudar a pessoa mais importante da vida dele, acima até dos deveres dele como líder do clã Uchiha. É bem nítido que o Madara planejou recuar para salvar a vida do Izuna. Tá chorando. Ai, que saco, eu choro com qualquer coisa. Que ódio. Que inferno, nem conheço. Ai. É porque é o irmão dele, né, novinho, que morreu. É por isso, mas... Você quer um papel? Não, tá bom, vou fazer. Vou fazer. Ai, que saco. Que saco. Por que eu choro o tempo inteiro? Vai, dale. Mas o Tobirama não ia deixar eles escaparem assim. Só que é aí onde o Hashirama resolve propor uma alternativa para o Madara. Hashirama lembra sobre o tempo dos dois lá, onde eles ficavam jogando pedras no rio, onde eles treinavam, sonhavam com um mundo de seguro juntos, né? E já que os dois eram líderes das maiores facções do mundo shinobi, eles poderiam fazer um sonho virar realidade. O Madara lembrou da infância e da morte dos irmãos, sobre como ele queria que aquilo não se repetisse mais, né? Ele queria impedir que aquilo continuasse. E lá estava o Izuna, nos braços dele e com uma ferida mortal. Se o Madara aceitasse, é provável que o Hashirama poderia usar algum jutsu médico na mesma hora. Mas o destino decidiu agir contra isso. E não foi ninguém menos do que o Izuna que recusou a oferta e fez o Madara recuar, dizendo que os Senju não são de confiança. Algo me diz que isso já aconteceu antes, de um Senju propor paz aos Uchiha e não passar de uma armadilha. porque... Na visão do Izuna, estender a mão para o Hashirama seria cair nas mãos do inimigo. O Madara toma a decisão de confiar no irmão. E essa acabou sendo a decisão errada. Os ferimentos do Izuna eram graves demais para o clã Uchiha ser capaz de cuidar, né? E infelizmente Izuna Uchiha, o irmão caçula do Madara, morreu. Morreu pelas mãos do irmão do Hashirama, né? O Senju. Outro Senju matou o irmão do Madara. そしてその頃マダラも変わったのだ。永遠の万華鏡車輪ガンを手に入れてな。 É porque ele foi irmão, né? Sim. Novinho, tipo... Pô, muito novinho. Mas te falar, agora agora bateu a dúvida. O primeiro Sharingan foi quando? Foi quando... Quando ele se separou do amigo. Sim.
Tudo bem, mas aí, por que que Foi? tem Foi? idade Foi, mínima né? pra isso? Eu acho que não. Porque ele viu 3 irmãos morrer e não ativou o Eu Sharingan acho que nenhum. não. Acho que a Sharingan dele não ativou nessa, não? Ele não falou que foi quando ele separou, que a perda da amizade foi tão forte que ativou o Sharingan? Ah, é. Foi isso que eu entendi. Mas então as mortes dos irmãos não foram tão? Não foi tão impactante pra ele. Será que é porque ele não viu? Tem isso? Será? Não sei. O Sharingan eterno ali, ó. Mangekyo, Sharingan Mangekyo. eterno. Sharingan eterno. Bom, fiquei... Agora vendo o irmão bateu- dele assim, pô, não, agora bateu atingiu o uma- eterno. O eterno. Não, ali, é. Não, eu entendi o jeito que você falou. Atingiu o eterno. E como qualquer Uchiha, Madara queria matar o Senju ou morrer no campo de batalha. Mas antes de seguir para a luta, ele conseguiu uma nova luz. O Mangekyo Sharingan eterno, a forma suprema do Mangekyo Sharingan, que exige um transplante de olhos para um Uchiha com Mangekyo despertado. Madara tomou os olhos do Izuna para conseguir esse poder. E com o poder Calma, não entendi. Que? Pra ele conseguir. Mangekyo Vamos Sharingan, lá. que exige um transplante de olhos Tá. para um Uchiha com Mangekyo despertado. Madara tomou os olhos do Izuna para conseguir esse poder. E com o poder de nunca perder a visão por uso do Mangekyo. Que ele estava assim perdendo a visão com os usos, né? Mesmo com a decisão Vai do Madara perdendo. de não se aliar ao Senju, alguns deles acabam passando pro lado do Senju. E mesmo contra todas essas chances, o Madara foi pra briga e foi trazendo uma arma suprema, o Susanoo, o avatar gigante, que seria chamado de ataque e defesa absolutos. Bem, agora o Madara conseguia acessar a forma final do Susanoo. E ele foi pro pau lá contra o Hashirama. Ninguém além do Hashirama tinha chance contra o Madara. Mas o Hashirama provou outra vez que é um monstro. O Jutsu, na atividade de um mundo de árvores, Jukai Kotan, e o humano de madeira, né, Mokujin, o Hashirama manteve a compostura para aguentar o Madara e as formas mais poderosas do Susanoo. Enfraquecido e envenenado, Madara estava condenado a virar uma casualidade de guerra. Com a morte dele seria o fim da linhagem de líderes Uchiha. Quando Tobirama ia dar o golpe final, Hashirama faz ele recuar com o olhar, dizendo para ninguém encostar no Madara. Essa era a última chance de formar uma aliança e dar um fim nessa guerra. O Hashirama usa todas as formas de nostalgia que Vamos acabar com pode, eles. mas o Madara resolve manter a vontade do Izuna e dizer que uma aliança é impossível. Existem décadas de luta que não podem ser apagadas. Hashirama pergunta se existe alguma forma do Madara acreditar neles e ele responde o seguinte, abre aspas: 今お前が弟を殺すか己が自害してみせるか Hashirama tira a armadura, sorri e diz pra não tocarem no Madara. O Hashirama toma a decisão de se matar para conseguir a confiança do Madara de volta. E ele ia mesmo fazer isso. Tudo pela paz que ele sonhava e pela confiança do amigo de infância. Mas esse foi o limite que o Madara suportava. O Hashirama, o maior ninja que existe, optou pelo suicídio para provar que a amizade deles era importante. O mais poderoso do mundo ninja, líder do clã que matou todos os irmãos do Madara, decidiu dar a vida para criar paz. Mas espera aí, o Hashirama era o líder do Senju, mas foi ele que matou os irmãos do Madara? As crianças que morreram enquanto os dois eram garotos jogando pedra no rio, morreram por culpa do Hashirama? O Madara com certeza pensou nisso e respondeu não para essa pergunta. O Hashirama não causou a guerra, ele não merecia morrer. O Madara segurou a mão do Hashirama e disse: chega, eu vi que você tem coragem. Tá chorando de novo. Que saco! Chorou 2 vezes. もういいお前の腹渡は見えた Esse ato mudou o mundo ninja. E com esse ato, o período de guerra de estado acabou. Bem-vindos à era das 5 grandes nações ninja. Bem. Com um aperto de mão, os Uchiha e os Senju se juntaram lá para fundar a aldeia oculta da Folha no País do Fogo. E com isso chegou o fim de uma rivalidade que causava várias mortes. Daqui em diante aconteceram Foi assim várias que foi coisas criada a no aldeia ninja. da Folha. O mundo ficou sabendo entre a união dos Uchiha com o Senju. E claro, qualquer um que entrasse no caminho desse clã seriam massacrados. Não dá para enfrentar os Senju e os Uchiha juntos, impossível. Então muitos clãs se aliaram à aldeia da Folha. Tanto por medo de serem subjugados no futuro, quanto por também quererem essa paz, né? O clã Shirama e o clã Sarutobi também se uniram à Folha.
E não demorou muito para outros clãs da região também Sim. se unirem. E lembrando aqui rapidinho que o nome Konohagakure, né, aldeia oculta da folha, foi criado pelo Madara e o Hashirama gostou. Clã Hyuga, Nara, Aburame, Yamanaka, Hataka, Akishimi, Inusuka e vários outros clãs se uniram para criar o sistema de organização ninja, onde se deu origem à Academia Ninja, a hierarquia ninja, né, e o posto de Kage, o líder ninja e burocrático desse novo sistema. お前に猛者をやってほしいと思っている。おかげをしっかりと皆を見守ってほしいんだ。だからお前のでかい顔よこの足元の岩に掘る。 Assim que começou. この里を守る象徴だぞ。 Quando chegou Legal! Porque no Naruto aparece os rostinhos Sim, dos sim. Hokages. Que legal! Hashirama planejou nomear Madara como o primeiro Hokage, dizendo que o rosto dele seria o primeiro esculpido no futuro monumento dos Hokages. E a amizade deles claramente voltou a ser forte. As coisas ficaram pacíficas por alguns anos. Ele parece muito Madara do ficou clã contente Hyuga. por criar a folha com Ah, é, Hashirama. Hyuga. E o clã Uchiha finalmente teve alguma tranquilidade. Mas as coisas começaram a mudar, ou melhor, as coisas começaram a clarear. Primeiro, o Tobirama e outras pessoas envolvidas com o País do Fogo recusaram o pedido do Hashirama em nomear Madara como Hokage. Tanto pela má reputação do líder dos Uchiha, quanto pelo favoritismo que o Hashirama sempre teve, né? O País do Fogo não é liderado apenas pelos ninjas, mas por quem possui dinheiro e a posse das terras. No caso, os senhores feudais da nação. E pelo que tudo indica, esses senhores feudais optaram pelo Hashirama como símbolo da paz. Então, Madara perdeu o posto de primeiro Hokage pro Hashirama. E as coisas começaram a ruir logo em seguida. A liberdade que o Hashirama deu para a vila era diferente da forma que os Uchiha praticavam. E o Madara começou a ter problemas com isso. Liberdade é uma brecha para as coisas saírem do controle. E sim, tiveram coisas que saíram do controle. Como você acha que aconteceram as grandes guerras ninjas do universo Naruto? E algo que muita gente esquece, o Hashirama derrotou e entregou as bestas de cauda para outros países. Ou seja, o Hashirama dividiu o poder ao invés de concentrar na aldeia da Folha. Numa visão militar, essa escolha é terrível. Imagina outros povos que você não conhece e não confia conseguindo mais poder. Talvez até superando o poder que você tem. Se isso acontecer, eventualmente vão querer tirar a Vila da Folha do trono de maior vila oculta. É inevitável. E bem, o Madara seguiu. É porque, pelo que parece, ele era mais idealista, né? O que? O Hashirama. Hashirama. Ele parece mais idealista, Sim, de, tipo, sim. das pessoas poderem fazer as coisas e tal. Só que Sim. Dá e de liberdade não pra concentrar tudo numa coisa só, que é um Sim. pouco mais. espalhar e Mas dar... isso também traz coisas ruins, né? Porque né, a ideia é que tudo fique bem. Uhum. Mas, Que haja aliança em todos os... mas seres humanos são seres humanos. Tem gente ruim em todos os lugares, tem gente que não apoia em todos os lugares, né? Então. Contra Egoísta. esses planos do Hashirama de confiar em outras nações. E aí aconteceu o ataque do Madara contra os ninjas da Vila da Pedra, Mu e Onoki. A ordem do Madara foi de obedecerem às ordens da Folha. E o resultado dessa ordem foi um baita alvoroço. As pessoas que já duvidaram da lealdade do Madara ganharam novos motivos para odiar o líder dos Uchiha. E se inclui nisso os próprios Uchihas. O clã Uchiha não queria seguir o líder. E isso passou a ser humilhante para o Madara. E mais, várias pessoas da Folha, especialmente o Tobirama, duvidavam da lealdade dos Uchiha, e especialmente o Madara. Tobirama Mas ele é falou pro rancoroso, Hashirama né? que os Uchiha são imprevisíveis e que ficam mais fortes com emoção, com ódio, né? 奴らの動力は憎しみの強い者ほど強く現れる。シャリンガンがそうだ。 Mas é porque ele é criança de guerra, né? É. Tipo. Só viu aquilo, cresceu no É, meio foi daquilo. diferente dos dois que Sim. tiveram a amizade pra acalmar as coisas. Não teve isso. Era só guerra, 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 treinar pra ser o melhor. Foi aquilo que foi colocado nele, né? Então, difícil eventualmente, também, os pra Uchihas iriam confiar. fazer um mal para a vila como um todo, né? E eles precisariam agir. Os Uchiha precisam ser eliminados. Hashirama não gostou de ouvir isso, mas o dano estava feito, porque o Madara escutou essa conversa. Mas estava tudo bem, porque no futuro ele seria o Hokage, merda, certo? Ele fundou a Vila da Folha com Hashirama, então seria justo ter uma gestão dele. Mas é claro que isso não aconteceu. Foi o Tobirama, o assassino do Izuna, que iria tomar o posto do segundo Hokage. O Madara estava insatisfeito e preocupado, né? Temendo o fim do clã Uchiha, que ele prometeu inclusive proteger nos últimos suspiros do irmão dele, o Izuna. Tobirama fez com que os créditos da criação da aldeia fossem 100% de autoria do Hashirama.
Aos olhos do povo, Madara não fez nada na criação da vida. Mas nesse momento de dúvida, Madara se lembrou da tabuleta de pedra dos Uchiha, um manuscrito feito pelo sábio dos 6 caminhos sobre a paz verdadeira. Essa tabuleta é impossível de ser desvendada sem o poder do Rinnegan, mas com o Mangekyo Sharingan, Madara conseguiu decifrar o suficiente para chegar numa resposta. O Tsukuyomi infinito traria a salvação do clã Uchiha. Madara ficou fascinado com o conceito de criar um mundo, né, onde não existiria dúvidas, não existia traições, nem morte. Ele poderia se reunir com os irmãos dele para sempre. O Hashirama poderia se reunir com os irmãos dele. E seria possível compartilhar essa experiência com o mundo todo. Esse era o plano do Madara. Mas colocar esse plano em prática ia levar anos. E ele precisava dos Uchiha. Mas claro, os Uchihas viraram as costas para o Madara. Os Uchihas acreditavam que o Hashirama era o líder da vila. E não queriam lá envolvimento com o Madara. Então Madara foi falar com o Hashirama. Madara contou que a criação da Aldeia da Folha foi uma experiência falha, já que o mundo continua sem controle completo de inimigos. E mesmo dentro das paredes da vila, os Uchiha vão ser aniquilados. O Hashirama claramente não acreditou nas palavras do Madara. Ele, né, o Hashirama, estava devoto na causa da Vila da Folha. E nada era mais importante para o deus Shinobi do que a proteção desse lugar. Madara ficou frustrado por ser recusado pelo melhor amigo dele. Então, ele prometeu que no próximo encontro deles haveria uma guerra. Até porque ele morre. Ou um sorriso de louco. Só o Hashirama era capaz de aguentar uma luta contra o Madara. E a amizade finalmente acabou. Agora era só uma questão de negócios e de sonhos. Quem conseguia fazer o sonho virar realidade e destruir o outro. A luta final contra o Hashirama iria decidir isso. Madara juntou as armas lendárias do clã Uchiha e capturou a raposa de 9 caudas. Todo esse poder para um único objetivo: remover o maior perigo para os planos dele, o Hashirama. Afastados da vila, né, o Hashirama e o Madara partiram para uma guerra. Hashirama usando liberação de madeira e ampliando os poderes com o modo sábio. E o Madara englobando Susanoo na raposa, criando uma arma ainda mais poderosa. Vendo por esse ângulo, né, é bem fácil imaginar que o Madara iria sair com a vitória. Mas o Hashirama vinha com uma cartada que igualou o poder deles. A estátua das várias milhares de mãos verdadeiras. Shinzu Senju. Tá. Aquele... tem um Buda que é assim. Sim. Tem um Buda que é assim. Com os 2 esgotados da batalha, a luta regrediu de uma batalha de Megazords, né, para homens na lama. Bem emocionante ver os dois tentando se matarem depois de apertarem as mãos pelo bem da paz. Realmente foi uma carga dramática muito grande. Madara acreditou ter vencido, mas o Hashirama provou que a força de vontade dele em defender a Aldeia da Folha foi maior. Madara foi surpreendido e perfurado com uma espada pelo coração, caindo no chão, morto. Madara infelizmente morreu, mas sobreviveu. Vamos lá. O Hashirama enterrou o Madara num local secreto para o corpo dele nunca ser encontrado. Só que o Madara utilizou uma das habilidades do Sharingan para escapar da morte. E essa habilidade é o Izanagi. Uma técnica que afeta o usuário e cria uma ilusão real, né? No caso, ele reescreve a realidade, colocando a própria realidade num genjutsu. E uma técnica dessa tem um sacrifício bem alto. O genjutsu Usar o Izanagi... Fala. Porque já é uma coisa que eu não entendo. Ele criou uma ilusão pro outro achar que tinha matado ele. Tá, tipo, não era De ele, então, realidade, fisicamente? é. Ou esse, tipo, realidade paralela ali acontecendo? E agora eu não sei. Fiquei confuso. Mas eu acho que é uma ilusão. É tipo ilusão. É, mesmo, eu real. acho que é. Uma ilusão real É. pra achar que era. Eu acho que é. Pô, mas aí... Tá, mas aí ele tava lutando ali. No caso, espada, né? E aí a ilusão veio em que momento? Ele deve ter ativado um genjutsu na hora. Ele vai explicar, não? Volta aí. Dá uma talvez ele explique. Pronto. Tem uma ilusão real, né? No caso, ele reescreve a realidade, colocando a própria realidade num genjutsu. E uma técnica dessa tem um sacrifício bem alto. Usar o Izanagi faz com que a luz do Sharingan seja perdida para sempre. Então o usuário fica cego do olho direito. Depois de escapar da morte, Madara comemorou por conseguir um prêmio extremamente valioso, que foi o pedaço da carne do Hashirama. Esse pedaço de carne foi arrancado durante o final do combate. Pedaço de carne? Ai.
claro, a carne do Hashirama carrega o mesmo DNA que tem a Kekkei Genkai da liberação de madeira. Com isso, o Madara tomou a decisão de unir esse DNA ao próprio corpo como experimento, com a teoria de futuramente ser capaz de usar a liberação, conseguir a Que nem mesma o capacidade Orochimaru de faz cura esse do Hashirama e desenvolver algo a mais. E bem, ele ficou escondido desde então e se passou várias décadas. Ninguém nunca soube da ressurreição do Madara. E depois de anos, próximo da famosa morte por velhice, né, as células do Hashirama surgiram um defeito incrível. Os olhos do Madara evoluíram de Sharingan para Rinnegan, o poder do sábio dos 6 caminhos. E agora o Madara tinha um poder além Por isso que ele tinha aquele olho naquela outra batalha que a gente ficou na dúvida. da compreensão, irmãos. Ele usou o Rinnegan para invocar a estátua do caminho exterior, Gedomazo. E junto do DNA do Hashirama, o Madara começou a fazer experimentos com o objetivo de estender a vida e concluir o plano. Mas Que nem o tudo Orochimaru. que saiu desses experimentos foram os Zetsus brancos. O Madara acreditou que os Zetsus são parte da consciência dele e usou alguns deles como soldados e aliados para o futuro. O Madara concluiu que o Tsukuyomi infinito não seria possível nessa vida e precisaria de um arauto. E aqui entra o Obito. O membro do clã Tira, ex-aluno do Minato e ex-companheiro do Kakashi, foi encontrado quase morto pelo Madara, que curou as feridas. que a gente viu. É. A gente Ele deu o olho pro Kakashi. Né? Não foi? Ele não deu o olho pro Kakashi? Então, é porque, gente, esse vídeo vai sair antes, mas é que a gente já gravou o vídeo de sábado. É. Então a gente já viu a é. música do Obito, do Henrique Mendonça. Então a gente viu isso. Mas Sim. também ficou meio assim, a gente foi tentando gente- entender a letra, mas ainda não... É verdade, eu esqueci. a gente É viu esse daí? vídeo, É isso? verdade. Tá. Ainda vai sair sábado. É, vai. é esse menino dele. Não, engraçado, na hora eu achei que fosse a menina embaixo, quando eu vi. Menina? Ah, aquela menina, mas eu esqueci não, que ela é tem menina. um... Ela tem os dois negocinhos colados aqui. Ixi, dele com as células do Hashirama. Usando uma manipulação assim absurda durante os anos, Madara fez esse garoto de bom coração abandonar os sonhos para ser o arauto que carregaria o nome Madara Uchiha. E depois de criar o Zetsu Negro, a sua vontade encarnada, né, o plano do Madara Não entendi. finalmente... E depois de criar o Zetsu Negro, a sua vontade encarnada, né, o plano do Madara finalmente entraria em ação. Mas não antes do Madara morrer de novo. E vocês sabem, ele morreu, mas sobreviveu outra vez. No futuro, Madara planejava ser... Ele morreu e sobreviveu de isso novo? eu não tô entendendo. Eu também não tô. A gente perdeu alguma coisa nesse negócio dessa evolução dele. Não, olha só. A gente perdeu alguma coisa. Como é que ele morre, mas não tá morrendo? Não. A gente vai terminar de ver sem entender. É. Alguém vai ter que ajudar a Alguém gente vai ter aqui. que ajudar a gente nos comentários. E o pior, eu acho que seria legal a gente gravar do Obito de novo. Não, deixa do jeito que tá. Porque a gente tá sem entender bem. E agora tem um pouquinho É só a mais gente de assistir contexto. de novo, mas deixa daquele jeito que tá, pô. Gente, perdoa, tá? A gente não sabia que esse vídeo iria sair antes. Mudar tudo. É, porque ele não ia sair agora, mas como teve o Valeu, É. saiu agora. Ter vivido com o poder do Rinnegan dele. Ah, Mas o tá, esse Obito, Rinnegan carregando fica- o nome lá de Madara, foi atrás de alguém que poderia suportar esse poder. E esse alguém era Nagato Uzumaki. Madara secretamente implantou o Rinnegan enquanto ele era uma criança. E como Nagato é um Uzumaki, ele era capaz de suportar o Rinnegan e fazer o que era esperado no futuro. O Obito, né, usando a alcunha de Madara, manipulou várias coisas na história. Atacou Konoha, O Obito, ele era do cão Tira? Sim. Sim, né? É o Obito Tira. Sim. Aí ele ficou com o mesmo... Com, Tipo, ele coisa... controla de uma determinada forma ele, as coisas que, tipo, a determinação dele. É, eu acho que sim. Eu pelo que entendo, eu como entendi, se ele fosse um uma... fantoche. É, isso. Isso. Foi o que eu entendi. para E derrotar a o gente tá Minato, entendendo. fez com que Yahiro da Akatsuki fosse... Não, peraí, na história. perdão. Atacou Konoha para derrotar o Minato, fez com que Yahiro da Akatsuki fosse morto pro Nagato ceder ao plano do Tsukuyomi e deu brecha pro Kabuto reviver o verdadeiro Madara. E finalmente Madara reviveu durante o arco da guerra, graças ao Edo Tensei. Bora lá. Calma aí. O verdadeiro reviveu. Jovem. Mas ele tava velho. Ele criou uma realidade paralela. Parece uma coisa meio... Gente, isso é meio confuso.
Pra quem nunca acompanhou. Pera, Porque, não, tipo, não, olha ele só. morreu, mas não morreu. Naquela hora da morte... Ele morreu. Ele morreu, Mas ele ressuscitou com uma porque realidade. Ele criou uma realidade alternativa. Tipo, uma... Ele criou uma realidade alternativa dele. antes de morrer. Dele. Aham. Pra Aí ele essa poder ter um realidade ele... fez todo esse movimento pra poder ressuscitar ele Ele real realmente- que tava morto. Acho que foi isso. Gente, não é possível Gente, foi que isso. seja tão assim longe. Não, foi isso. Me diz que foi Porque isso. isso, na outra que a gente viu, ele falou que ele dele velho, mas no corpo de novo. E a gente ficou como assim, ele tava velho, mas tem um corpo de novo. Não fez sentido agora. Isso muito louco isso aí que você fala. Muita viagem. E do Deu uma Kabuto, puxada e boa. jogando com as peças que ele tinha, Madara conseguiu renascer por completo com o Rin Tensei. Ele enfrentou uma vanguarda inteira de ninjas de vários países e ele venceu Sim. todos eles. Ele também peitou 5 Kages e subjugou todos. Madara também se tornou o Jinchuriki da 10 caudas e executou o Tsukuyomi infinito. Só que no fim, a gente descobre que o Zetsu Negro estava manipulando Madara desde sempre, fazendo com que ele desenvolva o Rinnegan e complete o renascimento da Kaguya. No real leito de morte, né, depois do selamento da Kaguya, o Madara reflete sobre o plano dele de décadas, né, ter sido um erro, enquanto o sonho do Hashirama, as aldeias, se tornaram realidade e prosperaram. Mas logo o Hashirama chegou e disse que, mesmo depois de tudo que passou, eles continuam sendo amigos. Então, finalmente, eu posso dizer, o Madara aceita a morte e parte de vez pro além. Como a gente não fica olha, emocionado, até contando uma história dessa. Naruto é impressionante, galera. Arrepia É emocionante do início quando ao você fim. entende. As histórias são É, porque incríveis. esse muito final esse interessante final pensar que, foi- graças ao plano do Madara, a organização Akatsuki se tornou o grupo que a gente conhece hoje. E também dá pra dizer, bem entre aspas, que a Akatsuki influenciou outros movimentos, como a organização Kara. Então sim, Madara Coroa. tem influência até hoje. E por ter causado tantos fatos no universo Naruto, quando estava morto, ele é chamado de o fantasma do clã Uchiha. Muito casca grossa isso. Bem, pessoal, considerações finais aqui. Olha, dá Gente, pra eu tenho que inventarem eu um tenho que assistir personagem tão Naruto clássico. icônico quanto o Madara. E não é tipo o protagonista, é o antagonista, né? Ele realmente transcendeu o próprio anime. Ele é uma figura muito carismática no próprio anime Cara, dele, fora do surreal, anime. gente. Todo mundo gosta do Madara. Ele é badass em Eu todos os percebi sentidos. Ele é um aqui cara nos comentários. que passou por cima de vários Nos comentários. personagens ultra poderosos. A história dele é incrível. Eu acho que se você não conhece Naruto e acompanhou esse vídeo até aqui, deu pra você perceber como tem peso essa história toda que eu contei pra vocês. Como tem uma carga dramática bacana. Uma hora você torce pro Madara, outra hora você torce pro Hashirama. A união dos dois desde o início. Galera, isso foi demais. Você acompanha isso no anime. Por isso que eu acho que Naruto é um anime indispensável pra todo mundo. Obrigado de coração. Agora se inscreve aqui, clica Mas é aqui. igualzinho ativa do o clã sininho pra você Hyuga, perder não os é? próximos O vídeos. Hashirama ali. De novo, É porque ele sempre lembra trazendo muito pra vocês o vídeos pai de da qualidade, Hinata, né? Com muita pesquisa pra agregar Não, pra tá vocês pensando sempre no- mais informação. Ué? Obrigado Não pela sei sua Neji? atenção. Obrigado de coração. Hein? Tamo junto sempre. Neji? Até o próximo. Fui! Ó, É. ele me lembra um pouco mais por causa do cabelinho. Apesar de Então, não ser porque o a Renata é assim. Porque ele tem esse cabelinho. É. Dessa cor assim. Foi muito, tipo. Só o final que pegou um pouco. O final Deu uma bugada ali. É. Porque, Deu um pan no porque sistema, tem pane coisas no que a sistema. gente. Solto ainda a gente não consegue pegar tão bem, né? Porque até então tava indo. Sim. Mas aí tem coisas Aí ele falou que a gente não dos entende. termos que a gente não conhece, É. então A aí a gente gente não sabe como é que funciona, Aí a gente- de onde vem aí. meio que travou ali. Ficou ali. Bem no final, né? A gente travou ali. Bem no final, a gente deu uma travada. Apesar de que essa do vivo, morto, morto, vivo, a gente também demorou um pouco, hein? E nem sabia se é real isso. Aí vocês que vão ajudar a gente. Gente, que caos. Loucura. Mas muito bom. Real. Gostei, tipo. gostei. E passou rapidinho, apesar de ser meia hora. Né? Tirando Porque calor. a gente ficou. Quente pra caramba, né? Pior que dá vontade de ver, né? Eu vou assistir. Vou ver se tem na Crunchyroll. Tudo Pra assistir bom. o clássico. Muita coisa pra fazer. Não, clássico, pô. Não, eu posso ver um episódio por dia. 20 minutinhos. Um dia ela termina. Um dia aí a gente termina, assim. A gente abraça e vai com Deus. Então é isso, gente. Esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E comenta o que vocês acharam. Comenta pra ajudar a gente também. E compartilha que também ajuda muito. Valeu, gente. Bye.